Buenas. É outubro quando eu chego ao arquipélago de Galápagos. Eu já estou nos últimos dias de passagem para a América Latina em 2006. Me sinto cansado, bem cansado. Faz muito calor. O clima é super úmido, chove. E eu não sei exatamente o que eu vim fazer em Galápagos. Falar de Charles Darwin? Sim, com certeza. Mas esse está longe de ser um documentário sobre o grande biólogo naturalista inglês que desenvolveu pesquisas importantíssimas aqui. A falta de um objetivo pode resultar numa viagem surpreendentemente maravilhosa ou desgraçadamente melancólica. Bom, daqui a 3 dias tem eleições para presidente do Equador. Eu vou cobrir. Eu vou cobrir. Viver isolado do resto do mundo. Talvez seja muito bom, talvez seja bem ruim e pode ser só utopia. Galápagos é um arquipélago isolado. Exatamente por isso ficou conhecido no mundo inteiro. Eu estive lá em outubro de 2006, mais de 170 anos depois do ilustre visitante, o senhor Charles Darwin. Aqui no Brasil, eu vou conversar com o equatoriano Mário Rivera, casado com a brasileira Rita. Mário é médico, mora no Brasil há 18 anos e passou parte da infância lá em Galápagos. A carioca Rita já esteve algumas vezes na capital Quito. E eu vou falar de Galápagos sem pressa, porque a evolução das espécies, como a gente bem sabe, é lenta. Charles chegou aqui numa época em que Galápagos era um lugar muito, mas muito remoto. A distância de 1000 quilômetros da costa, claro. Agora, 1000 quilômetros em 1835 era água que não acabava mais. Por isso mesmo, pouca gente se habilitava. O estudante Charles, de 22 anos, veio para cá com a expedição Beagle, comandada pelo inglês Fritz Roy. O navio passou 3 anos viajando pela desconhecida América do Sul para conseguir informações cartográficas sobre o continente. Charles foi indicado por um professor para acompanhar a expedição e fazer estudos na área de História Natural e Geologia. O que seria provavelmente uma aventura de garoto, acabou dando origem a uma revolução. Depois da vinda de Charles, a humanidade mudou tremendamente a visão que tinha do seu próprio passado. Eu cheguei em Galápagos numa quinta-feira à tarde e espantei o sol. Aquí hay gente pobre dormindo en la calle, ¿cómo es? Aquí en Galápagos, gente pobre no existe. Pues son mendigos así que andan en la calle vagando, no hay ni uno. Aquí todo el mundo está trabajando, está haciendo algo, porque a los que están vagando en la calle lo mandan. O sea, aquí todo está controlado por el Parque Nacional y Ingala. Já se foi a época em que o viajante chegava e só encontrava espécies exóticas. A espécie humana, aos poucos, vai tomando conta de Galápagos. O arquipélago tem mais ou menos 18 mil pessoas e tem crescido muito. Em 1950, Galápagos tinha só 1000 habitantes. ¿Qué edad tiene? Tiene 4 meses. 4 meses. ¿Cómo se llama? Melanie. 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 Él también es muy.
Él se llama John. ¿Cómo? John. Él se John. llama John. Él es Kevin. 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 Kevin, Melanie e John. São 30 ilhas ao todo. A mais populosa é essa aqui, a ilha de Santa Cruz, com 11 mil habitantes. Chao, saludos Brasil, aquí del Ecuador. Gracias. Eu morei antes dos 6 anos, ainda não tinha completado os 6 anos, né? Você morou em então, por Galápagos, questões né? de trabalho de papai, fomos morar por lá. E são paisagens que não saem da memória, né? Eu me lembro que meu passeio, enquanto meus pais trabalhavam, enquanto todo mundo fazia suas coisas, eu via com uma naturalidade muito grande, ia para o cais e escolher o peixe que eu queria pescar, porque as águas são extremamente limpas, cristalinas. Imagina que meu pai me deu uma vara para pescar, né? Que é um presente que eu amei e que nunca esqueço. Mas interessante que na ponta onde coloca a isca, só tinha 1 metro de nylon. O resto é uma corda qualquer, porque não há necessidade. Sempre aqui nós temos rolos, né, que tem que fazer enormes para que não se assuste o peixe. Não, lá 1 metro de nylon estava bom e eu escolhi o peixe. Um vermelhinho, um amarelinho. Quando vinha um que não me interessa, retirava a vara de pescar e ficava horas e horas nisso aí, né, brincando com tartarugas. Naquela época não havia assim um trabalho tão sério como há hoje em dia, com essa preocupação de preservar o meio ambiente. Então eu, como criança, pulava por todos os lados. Era um lugar paradisíaco mesmo. Uma das coisas que realmente tem direito de ser chamada como patrimônio da humanidade. Algo que necessita e deve ser visitado, tomara que por todo mundo. Na época de Charles, o que tinha para se fazer aqui era observar. Charles passou quase 1 mês nessas terras e percebeu que vários habitantes eram especiais. Tão especiais que não existiam em nenhum outro lugar. São as chamadas espécies endêmicas. Galápagos tem 2.000. O que intrigou Charles foi... Por quê? Por que justamente em Galápagos? Pero no se debe poner en un saquito. Ahí, mira. Para o bicho-homem, pelo menos o equatoriano, o que tem de mais especial aqui é a chance de melhorar um pouco de vida. Desde a década de 70, a migração para Galápagos tem aumentado muito. Vem gente de todas as outras províncias do Equador e também alguns estrangeiros. Só 1/3 da população do arquipélago é galapaguenha. De todas as histórias que eu ouvi de imigrantes que vieram para Galápagos, a do Carlos foi, de longe, a mais interessante. A mí me gustaba bastante salir de mi ciudad porque nunca me ha gustado quedarme en mi ciudad fijo, no sé, los mismos vecinos y así. A mí siempre me ha gustado que me vean mis vecinos y me digan, llegó el vecino, llegó a los 6 meses, ve, el vecino llegó, o sea, todos me salían a encontrarme, ¿no? Y yo me sentía contento. Me empezó a gustar así, viajar poco a poco, poco a poco. Después ya se me hizo como hábito, o sea, ya no me enseñaba en mi pueblo, ¿no? Llegaba, estaba 1 mes, 2 meses y ya no quería estar ahí. Entonces luego aquí en el Ecuador empecé a recorrer diferentes ciudades, ¿ya? Es por eso que yo conozco todo mi país, pero a partir de ahí me empezó a gustar los viajes más largos.
Ninguém de bom senso ainda diz ou sugere que para ser feliz você tenha que ter iate, jatinho, palacete. É um povo feliz, com o que tem, com as dificuldades. É um povo feliz, tem acesso à educação, tem moradia decente, né? Então, essa parte de Galápagos realmente me parece muito boa. E o governo tem que controlar a migração para lá, porque senão muito equatoriano se muda para lá, né? Você sabe que eu quero ir a Galápagos já, não, tem que esperar um cupo, tem que esperar uma vaga para poder participar desse tipo de passeios, né? E me parece justo. Não existe outro Galápagos no mundo, então realmente há que cuidar. Yo recuerdo que no tenía un solo centavo en mi bolsillo, recuerdo yo, la primera vez. Pero yo tenía una decisión en la cabeza de que quería ir a esa parte, quería irme a Caracas, quería irme a Venezuela, quería ir a conocer allá. Pero yo no tenía un solo centavo, no tenía dinero. Decidí hacer el viaje. Bueno, dije, me voy a Venezuela. Cogí, pero ahí me fui solo. Y entonces me fui, tenía que cruzar todo Colombia. Pero para cruzar todo Colombia hasta llegar a Venezuela, así sin parar, son de 5 a 6 días. Y sin dinero es algo muy serio, ¿no? Pero si tú vas de una manera honesta, o sea, sin mentiras, sin ocultar nada, la gente te ayuda. Charles percebeu que as tais espécies, aquelas que só existem em Galápagos, eram muito parecidas com outras que viviam no continente. Parecidas, mas com algumas diferenças marcantes. E foi por causa desses animais que Charles Darwin elaborou uma teoria revolucionária. A teoria da evolução. No próximo bloco, as espécies vão evoluir. Pelo menos assim eu espero. Hoje eu estou conversando com o equatoriano Mário e com a mulher dele, a brasileira Rita. Galápagos é conhecido por ser um dos maiores laboratórios biológicos a céu aberto do mundo. Mas também tem cidade, tem gente morando por lá. E onde existe pelo menos um pouco de aglomeração, há problemas, discussões políticas, econômicas. Domingo, 15 de outubro de 2006. O dia é especial para Galápagos, para o Equador e para mim também. Acho que hoje eu vou me tornar o primeiro correspondente internacional a cobrir eleições presidenciais aqui no arquipélago. Eu estou acompanhando a votação na cidadezinha de Puerto Ayora, a maior de Galápagos, com mais ou menos 10 mil pessoas. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Ya votaste, Aurelio? Sí, ya voté ya. ¿Sí? Sí, más o menos. Demoré unas 2 horas. La fila está grande. ¿Mucha cola ahí? Sí, hay bastante gente. Más temprano hay mucho más. Ajá. ¿Votaste en quién? ¿Puede decir? No, es secreto. Ajá.
Listo. Ajá. ¿Qué necesita mejorar aquí en Galápagos? ¿El gobierno necesita hacer o qué aquí? Muchas cosas por el turismo, porque aquí se vive del turismo y no podría ser más. Ajá. ¿Cómo son las elecciones aquí en Galápagos? ¿Son tranquilas? Sí, tranquilas y secretas. El mayor problema que tenemos es que viene gente ecuatoriana acá y se queda aquí. Hablemos de una persona que gana un sueldo en la parte continental del gobierno, $300. Aquí en Galápagos, por la ley de Galápagos, por el costo de la vida, viene a ganar el 100% más. Déjale platico su documento por este lado de 50 centavitos. Traiga el reflector, ponele aquí. El reflector. 50 centavos, pueblo sufrido y aguantador, venga por este lado. 50 centavos, le platico su documento. También Para el pueblo sufrido y aguantador de Brasil, también venga por este lado. 50 centavitos, nada más. Una persona que trabaja en la construcción o una ama de casa o una empleada doméstica gana en la parte continental $8, $10 diarios. Acá en Galápagos el costo es diario que se tiene que pagar aquí. Lo mínimo son de 15, 17, 18, $20 diarios. Os principais candidatos a presidente são bem antagônicos. Álvaro Noboa, o homem mais rico do país, representa a direita. E o candidato de esquerda é Rafael Correia, amigo de Hugo Chávez, presidente da vizinha Venezuela. Ainda é primeiro turno, a disputa está acirrada, mas seja lá quem for o vencedor, a grande missão é aproximar o continente do isolado arquipélago de Galápagos, nem que seja só um pouquinho. A distância física não vai mudar, lógico, mas a realidade social bem que poderia ser mais próxima. Y lo que te estaba contándote fuera de cámaras, que yo venía seguido aquí a Ecuador y se me dio la oportunidad de que, así como yo veía a personas que iban a Venezuela, empecé a llevar gente. En mi país les llaman coyoteros. Llegué a ser un coyotero, o sea, yo no tengo vergüenza de decirlo. Yo llevaba 5 o 6 personas cada que me iba. Y personas que entraban de manera ilegal en Venezuela. Sí, efectivamente, así como todos en esa época entrábamos. O sea, ilegalmente entrábamos, casi la mayoría entrábamos. Y querían ir, y bueno, me decían, te pago tanto, llévame. Bueno, vamos, y juntaba 5 personas y yo me iba. Para o homem se adaptar a lugares completamente novos é uma questão de tempo. Para os animais é um pouquinho mais complicado. Depende do clima, do ambiente. Algumas espécies sofrem mutações, se transformam, mas só as que se adaptarem melhor, as mais fortes, é que vão sobreviver. Essa teoria foi publicada no livro A Origem das Espécies, que Charles Darwin escreveu 24 anos depois da viagem a Galápagos. Descoberta extremamente ousada para uma época em que o pensamento científico estava totalmente ligado à religião. Na cultura ocidental, ninguém tinha dúvida, por exemplo, de que o homem era um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Aí, de repente, todo mundo teve que se acostumar com a ideia de que os nossos ancestrais mais antigos eram, na verdade, chimpanzés, gorilas. Imagina o alvoroço. Seguimos la selva cruzando. En eso de que íbamos cruzando la selva, nosotros encontrábamos en el camino esqueletos de personas, muchos esqueletos, unos por allá, otros por acá, así. Después de una hora encontrábamos otro. En Colombia.
Colombia en Panamá. No, en Panamá. Eso ya era Panamá, sí. Entonces, y el guía nos decía que era de la guerrilla, ¿no? La guerrilla, que supuestamente sucedían casos ahí de que mataban, no sabemos por qué, pero ahí morían personas, ¿no? Galápagos ajudou a ciência a descobrir que, por causa do isolamento geográfico, alguns animais podem mudar tanto, mas tanto, que acabam gerando uma espécie totalmente nova. Claro que o processo evolutivo é muito lento. Milhões de anos se passaram, até que chegássemos aqui, no dia em que mais um grupo de pessoas vai eleger um único representante da espécie para ficar responsável pelo futuro de um país inteiro. Pelo menos nos próximos 4 anos. Isso se ele ficar no poder por tanto tempo. Nos últimos 10 anos, o Equador teve 8 presidentes. Nenhum conseguiu cumprir o mandato. Em homenagem à democracia, em homenagem ao processo democrático do país, que está sempre como diríamos, a fortaleza das instituições democráticas do país, não justifica manter um corrupto no poder, certo? Da mesma forma pode ser dizer de outros governantes, né? Então, sempre que se retirou um presidente do poder, foi porque houve motivos para tal. Então, na minha opinião, houve motivos. O povo equatoriano não é um povo que pode ser manipulado com facilidade, ao contrário do que parece. 5 rebeliões, 5 quedas do poder nos últimos anos, não. Não diz isso. Na verdade, houve motivos para isso. E essa é a luta do povo, né? Como eu te decía, yo tenía problemas familiares que yo ya no podía vivir una vida feliz en mi pueblo. Entonces, tuve que nuevamente emprender el viaje y este es el viaje definitivo, creo yo, que he tomado, mi última decisión. Ir a Galápagos, ya, a mi propio país, pero un lugar muy hermoso que yo realmente no tenía ni idea ni cómo era ni nada, ¿no? Nadie. ¿Tu esposa es de aquí? Sí, mi esposa es de Floriana, de la isla Floriana. Sí, es un poco difícil adaptarse uno a ellas, pero después se adapta uno porque uno viene con otras costumbres de afuera. La mujer de aquí es un poco más liberal. Ya la gente va cambiando, o sea, pongamos, ya deja de ser machista, ya poco a poco ya van dejando esas cosas, ¿no? Entonces ya nos hemos acostumbrado poco a poco a la costumbre de aquí de Galápagos. Charles e Carlos, Carlos e Charles, meio tortos, meio distantes do senso comum e inquietos, muito inquietos, até o dia em que apareceu Galápagos. Em Galápagos, eu não vi o sol. Eventualmente, um outro raio de sol e só. Em Galápagos, eu não entrei no mar. Aliás, nem me lembrei de incluir uma sunga ou calção de banho na mochila. E o pior é que a maioria das conversas entre os estrangeiros era sobre mergulho. Sabe a velha expressão, um peixe fora d'água? Era o meu caso, até o dia das eleições. Aí, Puerto Ayora deixou de ser um centro de turismo e se transformou numa dessas cidadezinhas deliciosas do interior. Eu parava na padaria e o dono, que ficou meu amigo,
Por exemplo, custou a crer que um dos pães mais populares aqui no Brasil se chama pão francês. O guarda da esquina, sempre que eu passava, me provocava. Ê, brasileiro, brasileiro, aqui não tem carnaval, mas tem coisa bonita também. Vamos trabalhar, vamos gravar, brasileiro. E soltava uma boa gargalhada. A índia de uma lojinha de artesanato dizia sempre o contrário. Por que caminhar tanto para lá e para cá, brasileiro? Galápagos é para relaxar. E, claro, surgiu o Carlos, que contou a vida inteira dele logo depois de ter me conhecido. Chegou até a falar da separação dos pais, quando ele era bem pequeno. Enfim, se abriu sem o menor problema. Olha, eu sou um cara urbano, 100% urbano. Mas se a minha câmera de vídeo falasse, tenho certeza que ela ia preferir sempre o interior.